Boa noite. Agora sim. Hoje nós vamos fazer a nossa live com nossa queridíssima Ariane Sena, primeira psicóloga trans de Salvador. Seja bem-vinda, Ariane. Seja bem-vindo, Rodrigo. Já chamei a Ariane para a gente bater nosso papo. Não esquece. Olá, Minha queridíssima Ariane, seja bem-vinda. Boa noite. Que boa bom noite. que você está aqui. É um prazer tê-la nesse momento para bater esse papo, para falarmos de coisas tão importantes, principalmente no momento tão difícil que nós estamos vivendo no nosso país. E eu tenho muito orgulho de estar aqui com você, porque além de ser essa guerreira que você é, e que sempre lutou a vida inteira por tanta coisa nessa vida, até chegar a ser a profissional que você é, com extrema competência, nos dá a honra de falar um pouco desse universo para que as pessoas comecem a entender e, acima de tudo, a saber o valor do respeito. Porque o que está faltando na sociedade como um todo não é as pessoas compreenderem que a partir do momento que ela respeitar o outro na sua essência e com sua diversidade, o mundo será bem melhor. Seja bem-vinda e meu carinho e minha gratidão. Vamos começar, Ariane, falando um pouquinho da sua história, como foi a Ariane, para chegar a Ariane até hoje. É bom que as pessoas entendam esse caminho e aí a gente vai direcionando a outras questões que estão surgindo. Obrigado. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, saber se você está me enxergando e ouvindo Tô. bem, né? Isso é importante. É, Agradecer a todas as pessoas também que estão aqui nos assistindo nesse momento. Eu sou Ariane Sena, sou mulher trans, sou psicóloga. Atualmente trabalho na especializada de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E estou fazendo meu mestrado em estudos étnicos e africanos no Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia. Essa pergunta sua é muito interessante, é importante também, porque a gente vê muito tem aquele ditado que fala quem vê cara não vê coração, né? Essa Ariane Sena que está aqui nesse lugar hoje, teve que passar por muitas aprovações e autoafirmações o tempo inteiro, para estar onde está. Afinal de contas, a gente vive em um país que mais mata travestis e transexuais no mundo, ou seja, o repúdio à travesti é muito grande, né, em todos os sentidos. Então, estar psicóloga, estar num espaço como a defensoria, estar no mestrado, é estar em um mundo de relações de poder, brigando o tempo inteiro, né, com as pessoas, inclusive tendo que provar o tempo inteiro que é capaz e competente. Né, enquanto para outras pessoas que não são travestis nem transexuais, as pessoas cis, não precisam provar nada, já é dado que são competentes. Então, acho que a luta, ela se resume basicamente nisso também que eu estou falando, né? Nessa coisa de ter que provar o tempo inteiro. A minha família, eu nunca precisei falar para os meus familiares que sou gay ou que sou trans. A feminilidade sempre esteve muito aflorada no meu corpo, de tanto que ficou insuportável a convivência familiar e com 13 anos eu fui expulsa de casa. Então, eu fui para a prostituição, vivi dos 13 aos 17 na prostituição. Não tenho vergonha de dizer isso, mas também não trago isso com orgulho, porque a prostituição ela foi, para mim, muito impulsionada. Eu acredito que ela deve ser uma opção e não uma obrigação. Né? E por isso que eu virei essa mulher de luta, passando por toda essa história que eu acredito ter sido bem perversa. Né? Afinal de contas, com 13 anos na prostituição, sem saber direito como funciona esse mundo também, né, e as artimanhas do mundo da prostituição, você ter hoje, bater no peito e dizer que tem orgulho de ser quem é, independente de todas, né, levando em consideração todas as dificuldades que continua tendo em ser quem sou. Então, foi uma luta muito grande, Floriana, porque eu tive que é, buscar caminhos para sair da prostituição. Né? Eu via que eu não era feliz, que não estava legal para mim, e eu caí muito nova, como eu te falei, então isso também acabou me pegando no momento em que eu estava ainda muito imatura mesmo, né? Em fase de desenvolvimento,
E minha luta começou disso. Eu fazia prostituição à noite e durante os dias eu ia estudar, concluí o ensino médio. Aí depois eu falei, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. E as pessoas chegavam para mim e diziam que o problema era eu, que eu que era o demônio, que eu que era o errado e que tudo. Então, chegou um momento que eu entrei na igreja, né? E falei, não, eu aceito o que vocês estão me falando porque eu não aguento mais, eu não nasci para sofrer. E aí entro na igreja e volto novamente a destransicionar, ou seja, a me vestir de homem e viver novamente infeliz. Porque eu aprendi, Floriano, que para a transexualidade só há dois caminhos. Isso é muito importante que eu vou falar agora. Ou a gente é quem a gente é e desagrada a sociedade, ou seja, ou escolhemos ser felizes para nós mesmas e desagradar a sociedade, ou agrada a sociedade e vai viver infeliz conosco mesmo, com a gente. Então, eu escolhi desagradar a sociedade, né, diante de tanta luta e ser feliz comigo mesma. Eu fui encontrando o sentido da vida, que o que importava e o que importa é a minha autorrealização enquanto pessoa, né? Nunca houve essa identificação como menino, como uma pessoa pertencente do gênero masculino. E lutei para isso e continuo lutando até hoje. Então, eu entrei na faculdade de psicologia, formei em psicologia, me tornei a primeira mulher trans psicóloga de Salvador, entrei para a história do movimento trans e travesti, e hoje estou aqui conversando contigo em um lugar de resistência, porque eu posso te dizer que é um lugar inimaginável, né? As pessoas não poderiam imaginar que uma travesti poderia ser psicóloga. E tá Até porque o grande preconceito leva a achar que todos os marginais, todos os travestis e trans, além de viver na prostituição, vivem na marginalidade, que é um grande equívoco. Nós já começamos a ver uma realidade mudar, apesar de ser muito pouca mudança, porque nós deveríamos ter um processo de igualdade, onde todos onde nós estivéssemos no mesmo patamar de luta, de conquista, de oportunidade, de possibilidade, mas infelizmente não é, porque nós temos uma sociedade que hoje, com esse governo que está aí, podemos perceber a mediocridade de muitos comportamentos em relação a uma infinidade de coisas, e principalmente ao público LGBTQIA+. Mas assim, você falou numa coisa fantástica lá, no período onde você estudava, o quanto você sofria preconceitos e discriminações na sala de aula. Há uma pesquisa que 73% dos estudantes LGBTQIA+, relataram terem sido agredidos verbalmente. Isso verbalmente, fora as agressões físicas, tá? Que ocorre constantemente. Então, veja que você é uma criança de 13 anos, tendo que aprender que, na realidade, por você já ter o seu processo e sua relação com a mulher que você se tornou, mas lá aquela criança não estava relacionada a sexo. A própria sociedade direciona esse processo, não é, Ariane? Exatamente. É um processo histórico e que, na verdade, é perverso. Se você vê, se a gente puder analisar mesmo como ele funciona, a gente vai ver a contradição. Porque, ao mesmo tempo que a sociedade nos deseja na esquina, na prostituição, né, super deseja, e eu posso trazer experiências em que eu fui, né, em que eu tive melhores momentos de afetividade, digamos assim, onde eu fui beijada, acariciada, chamada de diva, de maravilhosa, apenas dentro desse ambiente da prostituição. Mas no dia a dia, né, dentro da sociedade, dentro do mercado de trabalho formal, somos repudiados o tempo inteiro. Então, olha a contradição, né, que tem isso. Você vive em um país que mais mata travestis, mas um país que mais acessa conteúdo pornográfico trans. Ou seja, eu estou falando de um fetiche muito grande em cima para com os nossos corpos, né? E essa coisa também de vender a imagem da transexualidade como sinônimo de doença, como sinônimo de prostituição, ou então como sinônimo de glamour, né? Que é o que tem aparecido até então na mídia, é uma imagem que distorce totalmente a nossa realidade, quando na verdade nós já temos muitas mulheres trans e travestis empoderadas, né? Acreditando e lutando pelos seus direitos, mas que são, inclusive, subestimadas por essa imagem que já existe dessa população. Então, ainda a minha luta, ela ainda perpassa por isso, para ressignificar a ideia do ser travesti e mulher trans. E é por isso que eu estou o tempo inteiro lutando para estar dentro dos espaços. Para mim nunca basta, eu sempre quero mais. Né? Mas isso também acho muito mais do que justo
e de direito. É justo e de direito. Uma das coisas, assim, a transformação, as pessoas às vezes pensam que a transformação é uma coisa fácil. Não é, né, Ariane? Porque mexe com o psicológico, mexe com a relação com o ambiente onde você está inserido. Muitas vezes você não tem apoio de ninguém e pode ocorrer e acontecer ter apoio de pessoas equivocadas em relação à sua vida. Tá? Eu acredito que você teve um caminho de luta, mas também de sorte, porque eu a considero uma mulher linda, inteligente e que está no lugar que é de direito, mas quantas outras foi tirada o direito de realmente ser quem elas gostariam de ser em função do preconceito? Justamente, né? A questão da foi pelas questões da modificação corporal que eu fui expulsa de casa. Então eu lembro muito das figuras masculinas que diziam assim: ah, por que não fica gay então, né? Porque então assim, ser gay, às vezes compactuar com a imagem da norma, por vezes é tolerável, né? Você tolera. Não estou dizendo que os gays não sofrem ou que não vão passar por preconceito. Eu estou falando que chega a ser tolerável porque você se enquadra dentro da imagem do padrão macho ou fêmea. Então, quando você passa nesse corpo que é tido como macho para feminilizar e dizer eu sou mulher, você começa a sofrer todas as sanções que, na verdade, historicamente, as mulheres sim já vêm sofrendo. Porque a gente entende que a gente vive numa sociedade de repúdio ao feminino. Né? Então, foram essas modificações que me levaram a esse caminho, ainda que temporariamente, da marginalidade. Então, hoje eu posso, felizmente, agradecer a Deus, mas segundo uma mulher na Terra, que foi minha mãe. Né? Então, mais uma vez, a mulher sendo recaída no lugar da mulher, no corpo da mulher, a ideia do cuidado. Né? Então, eu sou muito grata por isso e acredito que tudo na nossa vida é uma questão de missão mesmo, sabe? Hoje eu não posso te dizer que isso foi sorte, mas sim que é uma missão que eu sinto que a mim foi dada no sentido de cumprir, porque assim, eu teria vários motivos para te dizer hoje que poderia estar morta, na verdade eu poderia estar morta, eu poderia estar com HIV, né? Não que as pessoas não possam viver com qualidade com HIV, mas eu quero falar das vulnerabilidades somadas que eu poderia ter. Eu poderia estar no mundo das drogas, no sentido de utilizar as drogas para esquecer todo esse sofrimento. Então, assim, eu poderia estar, enfim, né? Foi estupro no tempo da prostituição, foi atropelamento de carro, foram muitas coisas. Então, eu acredito muito nisso, na missão, sabe? E é esse repúdio, é a questão da modificação corporal, quando você fala, é difícil, Ariane, a questão da modificação corporal, é difícil porque é a partir dessa modificação que você começa a contrariar a sociedade e você começa a não ser aceita nas entrevistas de emprego. Quantas vezes eu fui para entrevistas de emprego em que eu era qualificada tão quanto o colega que era ensino médio igual a mim, mas eu não passava. E aí eu percebi que quando eu me vesti de homem eu passei, né? Então, respondendo, eu não tenho dúvida. Eu provei isso, né? De que há um repúdio ao feminino. Você falou uma coisa fantástica no que você destacou aí, que foi Deus. E que, infelizmente, a nossa sociedade está vivendo cheia de religiões e menos espiritualidade. Exato. E a espiritualidade é a relação com Deus de verdade. Religiosidade é a relação com as religiões, muitas vezes com dogmas e determinações dos seus líderes, que não tem nada a ver com a ação e a atitude de Deus e do Mestre Jesus, que é respeito, que é uma relação de amor com o outro. Exatamente. Como é que Deus entrou na sua vida? Porque eu sei hoje que você é uma mulher que tem uma relação muito grande com a espiritualidade, é uma mulher que sabe o valor que tem Deus na vida e que é importante as pessoas entenderem, porque as pessoas acham muitas vezes que LGBTQIA é pecado, que não se relaciona com Deus, que é uma grande farsa, uma grande fake news, porque Deus ama, Deus não prega nenhum sentimento que seja contrário ao amor. Então, Floriano, sobre essa questão da espiritualidade e a população LGBT, como eu te falei, como passou em um processo da minha vida em que eu estava tão fragilizada, né, em que um grupo de evangélicos disse, o problema é você é o demônio,
e eu tive que sofrer, eu sofri com aquilo, com aquela negação da minha imagem, e percebi que não estava sendo feliz e que Deus não queria aquilo para mim. Né? Inclusive pensamento de suicídio, porque você não se reconhece. A transexualidade, ela tem isso. Se você não se reconhece naquele corpo, se você não se obedece, se você não se respeita, você fica muito mal, que vem inclusive pensamentos suicidas, né? Desse não reconhecimento da identidade. Então, eu percebi Deus quando eu comecei a entender que esses processos são sociais, mas nada de espirituais. Né? São processos do preconceito. Muitas pessoas elas vão LGBTs, por exemplo, para o candomblé, né? Algumas vão porque super se identificam, mas outras vão e me dizem, olha, Ari, eu vou porque é o único lugar de aceitabilidade. Então, eu percebi que há uma cadeia estrutural que vende a questão da religião e a gente fica sufocado o tempo inteiro. Então, a espiritualidade entrou em minha vida quando eu passei a perceber que tudo, eu não precisei ver, eu não tive fé para ter. As coisas foram acontecendo, os livramentos foram acontecendo e eu disse, peraí, eu não sou o diabo, eu não sou o demônio como dizem que eu sou. Né? Deus me ama, porque não é possível não haver um amor e eu ser livrada de tantas situações e conseguir estar num espaço de pioneirismo onde eu estou, né? De visibilidade e de empoderamento e de referência para outras mulheres trans e travestis. Então a espiritualidade entrou na minha vida quando eu comecei a sentir amor por ser quem eu sou. Né? E ao mesmo tempo para tentar ter um momento de autocuidado. Porque é isso que nós, mulheres trans, a população LGBT, mais travestis e transexuais precisam, que às vezes a gente nem tem tempo de fazer, que é a questão do autocuidado. Então é impossível estar lidando com várias energias, com várias pessoas, energias psíquicas ou espirituais, e não me cuidar, por exemplo. Então é dessa forma que a religião entra em minha vida. Fantástico. A nossa sociedade ainda é uma sociedade de exclusão. Em todos, nós temos vários grupos que sofrem isso. Não só o grupo LGBTQIA+, mas os próprios negros, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, hoje nós podemos perceber um país que nunca foi bonzinho, como dizem, que nunca teve pessoas que aceitavam tudo, porque na realidade muita gente mostrou quem realmente eram, através de um processo retrógrado. Mas assim, a exclusão para o LGBTQIA+, em especial as trans e travesti, ainda é muito forte, não é? Com certeza, porque é essa população que ainda está lutando para ter direitos, né? Que a gente fala da cidadania. O que é a cidadania? É o direito a ter direitos. Então, se você for uma pessoa LGBT, mas que você, volta novamente nessa questão de se enquadrar nas normas de gênero, minimamente você consegue direito a trabalhar, você consegue direito a estudar, você consegue direito a ter uma família. A gente vê isso, a gente, né? As leis e as movimentações dentro do movimento LGBT têm nos apontado. O número de casais homoafetivos, por exemplo, né? Agora vai buscar travestis e mulheres trans casadas para ver como vocês acham elas. Se acham casadas, são sempre casamentos precarizados. Casamentos que conheceu uma pessoa aqui, colocou dentro de casa, se amou, né? Juntou ali, mas não há que eu estou falando com isso, um cuidado jurídico para esses nossos corpos. Então, ser mulher trans e ser travesti é ser a resistência em pessoa, em ter que ficar lutando o tempo inteiro por direitos que deveriam ser nossos, né, por humanidade mesmo. E eu tenho orgulho de ser trans e travesti, tenho orgulho das trans e das travestis. Aqui, inclusive, está entrando uma agora, que é a Giovanna Baby, que é pioneira. Um grande abraço, Giovanna, um grande abraço. Sim, foi a que abriu a Giovanna Floriano, que está aqui nos assistindo, ela abriu o movimento trans e travestis, iniciou o movimento trans e travestis na década de 90. Então, eu sou um fruto, exato, eu sou um fruto dessa movimentação que ela tem feito. E eu sou muito grata por isso. E eu tenho certeza que ela é grata também pela minha vida, porque o movimento é esse, né? Você constrói e vai tendo frutos, e esses frutos vai dando outros frutos. Então, agora, o ruim disso que eu vejo é que, desde que quando eu entrei no ativismo, e eu vou ler sobre a luta LGBT, a gente está lutando pelos mesmos direitos.
Né? Travestis e mulheres trans estão lutando pelo direito à vida ainda, está lutando pelo direito ao nome, está lutando pelo direito ao acesso jurídico, gente. Então, assim, a professora Berenice Bento, eu sempre trago ela vai falar que a gente vive no Brasil gambiarras legais, né? Quando ela fala dessas gambiarras, ela vai dizer, olha, o Brasil tem umas maracutaias, né? O Brasil tem umas maracutaias com as leis, então faz portaria de uso de nome social, diz que criminaliza a LGBTfobia, diz que a gente pode doar sangue, quando na verdade, na prática, nada disso pode. E se você é travesti ou mulher trans, é que a porta bate na sua cara, porque é visível, a gente carrega no corpo essa bandeira, né? Então eu acho que é por aí. Uma das coisas que eu sempre observo, e muitas vezes eu trabalho há muito tempo na área de recursos humanos, hoje eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, e sempre não há vagas para trans. Mudou alguma coisa? Então, esse é um assunto muito, muito delicado, né? Inclusive, eu estarei no Fonatrans, fui convidada pela Giovana, que está aqui, para falar sobre essa relação da academia e movimentos sociais, né? Ou seja, muitas vezes também falar do ideal e do real. Floriano, a ideia da transexualidade mudou. Eu aprendi que ser transexual, ser travesti, é aquela que passa pela modificação corporal. Minhas referências foram as mulheres trans travestis da prostituição, né? E lá, muitas delas ainda continuam. Por exemplo, eu não encontrei nenhuma para dizer assim, eu vou fazer uma corrente de luta dentro da universidade. Nenhuma adentrou dentro da universidade. Quando eu chego na universidade, principalmente na UFBA, né, na Federal da Bahia, eu encontro novas possibilidades de ser mulher trans e travestis. Ou seja, pessoas que transicionaram dentro da universidade, então, luta por direitos, então há uma contribuição muito grande dessas pessoas, porque elas lutam pelos direitos trans e travestis, porém elas nasceram ali dentro. Né? Elas fazem parte daquela realidade que diverge muito sobre a nossa realidade. Fora. Entende o que eu estou falando? Então, por exemplo, eu fui entender na prática que ser travesti ou mulher trans independe da modificação corporal dentro da academia. Né? Mas isso ainda é muito distante de quando eu estou aqui, né? No bairro onde eu moro, conversando com elas. Elas, inclusive, não percebem, têm dificuldade de perceber a existência de pessoas trans e travestis dentro da academia. Então, hoje, a concepção da transexualidade mudou muito. Né? As pessoas reivindicam a transexualidade por uma percepção mental que tem de si. Então, às vezes, você vê esteticamente do gênero masculino, mas diz, eu sou uma mulher. Entende o que eu estou te falando? Então, o gatilho que eu estou falando nisso é que quem tem utilizado as cotas para as pessoas trans e travestis, são essas pessoas do movimento da academia. Eu quero te dizer, e posso te afirmar com segurança, que as mulheres trans e travestis, né, que a gente fala, inclusive, sobretudo da prostituição, da marginalidade, ainda não estão adentrando dentro das universidades. Essas uma pena, não estão sendo... E, na realidade, temos que lutar por isso. Porque elas nem terminam o ensino médio. Muitas estudaram... Geralmente elas abandonam pelos processos de perseguições que existem, tanto social como na própria estrutura, não é? Exatamente, é estrutural. Então, assim, foi muito difícil para mim ter que continuar estudando e ter que fazer prostituição. Eu acho que se eu não tivesse o apoio de minha mãe, eu também não estaria aqui. Acho que minha mãe foi uma peça essencial para isso. Só que tem muitas que nem apoio de mãe tem. Então, não tem como estudar, Floriana. Então, não vai entrar na universidade. Ariane, eu te conheço e sei que você é uma mulher extremamente sensível. Eu fico imaginando, não desqualificando a prostituição, mas o quanto isso teve um impacto em você. Porque você é uma pessoa sensível e tem que se relacionar muitas vezes com essa violência que você vai em função muito mais da necessidade e rara, às vezes, ou talvez nunca, pelo prazer, não é, Ariane? Exatamente. O sofrimento e a luta por empoderamento, para que a gente possa estar ocupando espaços de poder, vem muito desse histórico meu de vida, né? Não dá para dizer para vocês, tem gente que fala, mas deixa a sua vida para lá e vai buscar uma questão profissional. Não dá. O pessoal é político, né? As mulheres feministas já diziam isso há muito tempo.
Então, eu utilizo da minha vida, do meu pessoal, para fazer política. Obviamente que me adentrando em conceitos, em possibilidades, mas é muito doloroso. Então, tem muitas mulheres trans que dizem, olha, eu sou puta, eu sou prostituta, eu tenho orgulho de ser. Maravilha! Tem que levantar essa bandeira. A questão Com é que quando isso é certeza. impulsionado, quando isso é jogado como única possibilidade, causa sofrimento nas pessoas. Porque a gente precisa Fantástico. gostar, sabe? A gente precisa estar preparada para esse mundo, sobretudo quando é muito prematuro, como 13 anos de idade. Então, eu acho que minha luta ela é motivada a partir dessa trajetória de vida também. Que muitas É, pessoas não entendem. E falam até que é vitimismo e tal, mas não é. Muito pelo não é contrário, é não. uma análise Não é dessa não. vivência. Não é mesmo, não é mesmo. Uma das coisas assim, a transformação é algo que ocorre lentamente, porque você precisa de todo um processo, de toda uma relação com medicamentos, com acompanhamentos médicos. Só que assim, há uma necessidade de você, como ser, independente do gênero, de ter o básico da saúde, que hoje na nossa sociedade nós temos o básico, Isso. tá? Por mais impostos que nós pagamos, nós temos dificuldade de ter retorno de uma saúde decente, de uma educação viável e de uma habitação coerente. Se as pessoas consideradas que se dizem normais sofrem, tá? Imagine as pessoas que o tempo inteiro têm que lutar para dizer: estou aqui, não sou invisível. E tem que ter uma relação com a saúde diferenciada, porque a mulher trans e travesti passa por uma transformação, tem uma medicação específica, tem uma mudança no organismo e no corpo, precisa ter um olhar diferenciado até com as medicações que deverão ser utilizadas por essas mulheres. Hoje, essa saúde, ela é aberta ou é negada? Ela é aberta com muitas dificuldades ainda. Né? Ela se abre quando, por exemplo, a gente ganha um ambulatório transexualizador. A gente não imaginava ter um ambulatório para que tivesse uma equipe multidisciplinar com endocrinologista, com psicologia, com nutricionista. Então, isso já é um avanço. Me parece que é uma abertura aí, mas há muitas dificuldades, ou seja, nem todos conseguem acessar, nem todas e todos conseguem acessar os medicamentos que são prescritos, nem todos são disponibilizados pelo SUS. Então, quem tem condições de comprar hormônio? Né? Quem é a travesti ou transexual que vai ter condições de pagar isso? Então, assim, se ela não tem, se ela não tem uma condição socioeconômica, ela vai ter que se prostituir, então. Vai ter que novamente se obrigar a se prostituir para poder alimentar as modificações corporais. Porque a gente sabe que gasta, envolve dinheiro, envolve, né? E essa coisa de vender a imagem e o que é corpo de mulher e o que é corpo de homem, queria ressaltar aqui, não é uma ideia de mulher trans e travesti. É uma ideia da sociedade para com todas as mulheres. Então, as pessoas que tendem a nos patologizar, né, e dizer, mas é uma disforia, né? Afinal, a gente brigou e briga pela luta, pela despatologização, por isso, não há disforia certa nisso, né? Não há problema algum. A questão é que a identificação é com outro gênero e esse outro gênero perpassa por toda essa regra de ser mulher. Então, ser mulher é aquela que tem cabelo, ser mulher é aquela que tem seios, ser mulher é aquela que tem os quadris mais avantajados. Então, isso perpassa pela vida de nós, mulheres trans e travestis. Mas não é uma, né? Não é uma condição. Nós não somos loucas ou doentes por isso, como a medicina disse por muito tempo. Muito pelo contrário, é uma questão de saúde mental. A gente começa a entrar agora na questão da saúde mental, né? Desse bem-estar que faz parte também disso, da realização. Fantástico. É, com a transformação, precisa-se de uma documentação, de uma nova documentação, que não condiz mais com a sua transformação. Ainda há uma grande dificuldade da transformação ser acompanhada por essa documentação, Ariane? Sim, porque apesar de não ter portaria nenhuma que obrigue, por exemplo, que mulheres trans e travestis, pessoas trans, tenham que apresentar um laudo psicológico ou psiquiátrico para
ter apoio, esse acesso de hormonioterapia, alguns médicos, né, endocrinologistas, a gente sabe que utiliza isso como protocolo para se resguardar, eles falam. Então, acabam novamente colocando a gente nesse lugar de doente, porque, então para eu te hormonizar, eu vou precisar que você passe por um psicólogo e por um psiquiatra, para ele dizer se você é trans ou não. Quer dizer, o que é isso? Quem diz que se a gente é trans ou não é, somos nós mesmas. O outro nunca vai ter a capacidade de dizer melhor, ou de uma forma mais ampla do que nós mesmos. Então, e sobre a questão da mudança do nome, o Supremo Tribunal Federal, o STF, em 2018, disse que mulheres trans e travestis não precisam mais passar pela cirurgia de redesignação sexual para mudar o nome, para retificar o nome. Só que a gente foi encontrando uma série de problemas nisso. Então, hoje na Defensoria, por exemplo, eu trabalho com muitos mutirões de retificação de nome e gênero. Que é o mutirão? Reunir grupos de travestis e mulheres trans e falar, minha filha, você não vai passar por tanta dificuldade não, como eu passei não, viu? Tome aqui, essa é a lista de documentações, a gente vai tirar todas as documentações e vai mandar você ir para o cartório retificar o seu nome. Só que acontece que a transfobia, Floriana, é estrutural. O que adoece a gente é a transfobia. A gente chega no STF, nos cartórios, e eles continuam negando o direito ao nome. Então, tem cartórios, eu recebi queixas de mulheres trans e travestis, por exemplo, que trazem que o cartório exigiu fazer uma entrevista com ela, ou cobrou uma documentação a mais que a lei obriga. Então, há dificuldade, sim, respondendo sua pergunta. É toda uma luta, né? Ela não para, você tem que ficar o tempo inteiro se afirmando. E aí, para falar de saúde mental, eu te digo que é necessário, sim, um apoio psicológico para a gente lidar com essas dificuldades, que é estrutural da sociedade. Pegando esse gancho, Ariane, pegando esse gancho, que precisa de um apoio psicológico. Você hoje é uma psicóloga, uma excelente psicóloga. Eu te pergunto, os psicólogos estão preparados, ou estão estudando, ou estão alinhados a esse movimento? Porque nós tivemos recentemente uma louca gritando aí que queria cura gay, tá? Como se fosse uma doença. Quer dizer, uma pessoa desequilibrada, aliás, como tudo que está ocorrendo no nosso país, a gente está num processo que não dá para entender para onde se vai, como se vai, de que forma vai. Aí eu pergunto, você como psicóloga, como é que você está enxergando esse movimento? E se esse grupo de trans e travestis, principalmente aqui na Bahia, em Salvador, está tendo apoio de psicólogos que realmente reconheça e potencialize de uma forma correta, coerente e sensata esse acolhimento? Então, eu vejo que essa movimentação está começando, mas eu não posso dizer para vocês que os psicólogos estão preparados para nos atender. Afinal de contas, eu vivo recebendo mensagem no meu Instagram de psicólogos do Brasil inteiro com dúvidas, no sentido de, ai meu Deus, não é nem dúvida, é uma questão de parece que está lidando com uma coisa estranha. Né? Ai, mas eu não sei o que fazer com essa pessoa trans. Ela é adolescente, ela é de menor, ela é de não sei o quê. Então você percebe ainda uma dificuldade, Floriano, que eu posso te dizer que é estrutural, porque quando eu fiz psicologia, eu não tive a disciplina de gênero e sexualidade na grade curricular. Né? Absurdo, deveria ter. Então, quando você não estuda sobre isso, quando o próprio mercado de trabalho e o sistema capital da psicologia também, que há por detrás, entende que isso não é interessante, enquanto as universidades não colocar, por exemplo, como grade curricular obrigatória para você estudar gênero, raça, etnia, sexualidade, vai acontecer isso. Então, o que acontece? Há uma movimentação positiva, sim. Há profissionais da psicologia, sobretudo LGBTs, que têm tomado a frente disso. Então, temos hoje grupos aqui que atende por clínica social dentro das universidades, como das faculdades, como na Faculdade Rui Barbosa tem uma, por exemplo, né, que tem um grupo de psicólogos lá que atende pessoas LGBTs. O Conselho de Psicologia também está se movimentando muito, o Conselho Federal de Psicologia, trazendo esse debate que é importante, capacitando profissionais. Então, há uma movimentação positiva, agora, como você disse, há uma movimentação contrária também, né? Há uma ideia da possibilidade de que se a gente sofre é pela condição da gente ser, quando na verdade não é. Essa minha conversa toda está debatendo sobre isso. É um sofrimento que advém do outro. Se a gente não tem possibilidade de existência de vida, como é que a gente não vai sofrer? Então, os psicólogos têm que se preparar nesse sentido. Porque, eu recebi um gay aqui
e ele tá com, né, ele traz um sofrimento muito grande. Não é preconceito que eu tenho, mas eu quero ajudar ele a deixar de ser gay para ele deixar de sofrer. Não, o sofrimento não é a condição da orientação sexual, mas o que ele passa por ser gay. Às vezes quem precisa de uma sessão de terapia, os pais, os familiares, por exemplo, a família, né? Fazer uma sessão de terapia sistêmica, algo do tipo, para envolver os familiares. Você falou uma coisa, a gente está falando muito do preconceito que ocorre pela sociedade como um todo. Uhum. Assim, não pela sociedade na sua totalidade, como um todo no sentido de alguns grupos da sociedade. Mas, assim, existe um outro preconceito que eu sempre percebi no decorrer da minha vida, que é entre o próprio público LGBTQIA+. Do gay contra aquele gay mais afeminado, do gay contra as travestis e as trans. Isso ainda é forte? Está mudando ou não? Continua ainda essa relação, às vezes, eu acredito, equivocada. Então, sobre isso que você está trazendo, não está mudando e a gente não sabe se vai mudar. Talvez a tendência seja piorar. Por que eu posso te dizer isso? Porque analisando, né, a nível psicossocial da coisa, eu percebo que há uma estrutura de autopunitivismo. Se você tem um presidente da República, por exemplo, que diz que ser LGBT é ruim, que ser preto é ruim, nós, LGBTs e pretos, também negros, estamos dentro desse sistema e estamos aprendendo e decodificando essas mensagens. Então, a gente passa a autopunir. Então, se eu sou trans, né, e às vezes eu olho para uma trans que não é tão feminina como eu, e demonstro repúdio, ou trabalho com um tipo de preconceito com aquela pessoa, eu estou falando muito mais de mim, eu estou projetando nela o ódio um auto-ódio de algo que eu não queria nem ser. Então, é por isso que a gente precisa desse apoio psicológico e estarmos bem resolvida. Porque essa desunião dentro do próprio movimento, esse autopunitivismo, eu gosto muito de utilizar essa palavra, porque na verdade a gente está unindo a nós mesmos o tempo inteiro, estou tentando trazer essa consciência política nos meus espaços, sempre onde eu vou, é decorrente disso. Fica muito difícil você ter amor em uma sociedade que prega ódio o tempo inteiro. Nós, LGBTs e pessoas negras e quilombolas, enfim, somos humanos, estamos dentro desse sistema. Então, não sei se vai mudar, não tenho uma previsão. Né? O que eu percebo no meu dia a dia, né, nas minhas relações com movimentos sociais e com ativistas, é esse autopunitivismo mesmo. Então, e a questão também do sistema capitalista que ensina, para eu ser uma trans reconhecida, eu preciso derrubar a Ariane. Não dá para eu juntar junto com a Ariane, porque a gente está trabalhando com relações de poder, né? Então, cabe a nós, enquanto psicólogas e psicólogos, entender como funciona essa estrutura e não reproduzir. Entende? É isso. Uma das coisas que eu penso muitas vezes e discuto muito eu conheci recentemente uma travesti, a Letícia, que é professora da Universidade do Piauí, fantástica. E assim, eu acredito que nós temos que aprender a nos ajudarmos em todos os sentidos. É um puxando o outro. Se você hoje se tornou uma psicóloga, que você possa ajudar outras transexuais e travestis a também galgar espaço na universidade, na academia e nos ambientes profissionais começarem a entender. Porque, na realidade, sempre se relaciona a LGBTQIA muito mais a sexo do que a gênero. Eu estou falando isso de uma forma onde as pessoas que não detêm o conhecimento e a informação equivocadamente trata isso de uma forma muito pequena, ao invés de entender a grandiosidade que é justamente no dia que as pessoas só vão aprender o que é a vida. Aliás, as pessoas só vão entender o significado de Deus quando respeitarem diversidade, porque é muito fácil amar, ser feliz aos iguais, tá? Mas nunca a quem pensa diferente ou que age diferente. Então eu te pergunto, o direito é ter direito?
a luta que a gente faz e que a gente vem traçando a vida inteira a vida inteira é pela cidadania, é pelos direitos a ter direitos. Agora a gente sabe que esse é um caminho, como eu estou falando, Floriano, durante toda a live, é um caminho não que seja utópico, mas que me parece que a gente vai ter que lutar muito para que a gente, de fato, possa conseguir ele sem mais precisar falar direito a ter direito, mas direito ao nome, direito à vida, porque, na verdade, isso tudo ainda parece ser muito surreal. Eu tenho a plena consciência de que estou falando contigo hoje e de que amanhã eu possa não existir, né? Porque eu vivo em uma sociedade em que a estatística mostra que a vida de travesti e transexuais é em torno de 35 anos de idade. Sobretudo quando você é uma travesti como eu, né? Que ousa a assumir-se, a entrar em espaços de poder, a lutar dentro dessas relações, a querer entrar dentro da estrutura e mover a estrutura. Então você se torna uma ameaça. Como você falou da questão dos iguais, e que a falta do amor à diversidade é esse desejo de amar os iguais, sim, psicologicamente eu posso te dizer que a gente vive em uma sociedade que está o tempo inteiro amansando e construindo a ideia narcísica, né? O narcisismo. E esse narcisismo diz, eu amo os meus, né? Eu amo o que é igual a mim. Então, obviamente que as travestis e transexuais vão estar nessa última cadeia, porque elas não são iguais. Elas não são iguais às criaturas, né, normais. Então, ela atravessa a norma. Então, é uma rebeldia de gênero muito grande. Então, eu acho que é por aí, sabe? E a questão da sexualidade, como você falou, é verdade. As pessoas confundem muito gênero, orientação, né, sexual com a identidade de gênero. No momento que eu digo eu sou uma mulher trans, sou uma travesti, o outro pressupõe que eu gosto necessariamente de homem. Mas ele não me ouviu, ele não sabe, porque eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando da maneira que eu me percebo. Mas eu posso ser lésbica e me relacionar com a outra mulher, eu posso ser bissexual e ficar com mulheres e homens. Só que as pessoas pressupõem que automaticamente a transição de gênero é pela questão da sexualidade, quando na verdade não é. Né? Verdade. Nós podemos sonhar que um dia nós teremos trans e travestis brasileiros respeitados, valorizados como deve ser? Sim. A minha experiência de vida me mostra que sim. Eu era uma pessoa que no início eu não acreditava, mas o fato de sair onde saí, né? Expulsa de casa, passar pela prostituição, estar psicóloga hoje, obviamente que luto por mais direitos, né? Ter minha casa própria, ter uma vida estabilizada, mas assim, a minha trajetória, a trajetória que eu contei aqui, ela mostra que é possível. Agora, eu não sei se eu estarei viva para ver isso. Eu não sei até quando. Sim. Eu não sei eu falo assim por questões de séculos, né? Não dá para entender se essa modificação acontece daqui a 20 anos, ou se acontece daqui a 50 anos, ou daqui a um século. A gente não consegue presumir isso. Agora, o que eu posso te dizer com certeza é que estarei fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte para que minimamente, né, eu ter a certeza que estarei contribuindo para que a gente possa viver em um terreno mais fértil, onde a diversidade sexual e de gênero possa fazer parte dessa sociedade de forma mais humanizada. Ariane, você não sabe, eu fico emocionado de estar aqui com você e tenho muito orgulho de estar conversando com essa guerreira que está aí na minha frente. Para mim, você é uma mulher fantástica e que bom que essa sua bandeira de lutar e o tempo inteiro mostrar a importância de irmos em busca dos nossos objetivos. Mas, acima de tudo, mostrar que... Porque, assim, tem pessoas que elas falam, mas não vai em busca de ferramenta para lutar. Você foi em busca do conhecimento, da informação, do aprendizado, da formação. Porque eu acho que é de direito isso, e eu também sou quem eu sou hoje. Quem me deu isso foi a educação, foi o estudo. Eu sou o 21º filho dos meus pais. E eu acho importantíssimo quando a gente tem pessoas para se espelhar, para ir em busca. E teve muitas pessoas que me deu essa mão no sentido
de quando eu acordei, eu disse, poxa, eu quero ser bom, eu quero ir em busca dos meus objetivos, assim como essas pessoas estão desenvolvendo o seu trabalho. Tá? E você, para mim, é uma referência. Eu te conheço, eu acho que há 3 ou 4 anos, e assim eu fico muito orgulhoso de ver a mulher que você a cada dia se torna. E eu te digo que você continue brilhando como mulher, como profissional, como psicóloga, e que possa ajudar muita gente, através do acolhimento, através do amor, e principalmente pregando a responsabilidade e o comprometimento que essas pessoas devem ter em relação à vida e aos objetivos dela. Não ser aquilo que as pessoas querem e pensam que elas são, mas ser exatamente aquilo que elas determinam para a vida delas. Eu agradeço a você, nós estamos em momentos Jaine, eu quero gravar essa live. Gostaria que você falasse como psicóloga para todos que estão neste momento te ouvindo. O que é que você fala em relação à vida e que as pessoas possam entender que ser trans e travesti não impede e não deixa nada fora da caixinha, porque tudo está fora da caixinha para alcançar a sua felicidade, a minha e a felicidade de quem acredita que vai ser ou deixa de ser, porque a escolha é pessoal, o caminho é pessoal, mas quando há determinação e direcionamento, com certeza chega a ser um resultado. Então, o que eu tenho para dizer é sobretudo para as famílias, né, que estão nos assistindo, suas seguidoras e seus seguidores, pais de família, mães de família, as pessoas da religião, da sua religião, enfim, seus amigos aí, que conhecem certamente pessoas trans e travestis. E que ser transfóbico, dizer para todo mundo que não basta não ser transfóbico, é preciso ser antitransfóbico. Ou seja, é preciso que a gente possa, se a gente quer de fato viver em uma sociedade mais humana, mais justa, mais igualitária, que a gente comece a podar dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios filhos, com as nossas próprias relações matrimoniais. Quando a gente vê e percebe, por exemplo, uma pessoa trans na rua, o que é que a gente faz para poder ajudá-la? Ou se a gente vê essa pessoa sendo agredida, quando eu falo de agressão, não é só agressão física, uma piada, né? Um chamar ele, enquanto na verdade ela se vê como ela, não respeita a identidade de gênero, é uma agressão muito grande, conforme eu deixei bem explicitado nessa live. Então, que a gente possa, sobretudo, entender que nesse período de isolamento social, de distanciamento social, mulheres trans e travestis estão na prostituição, continuam nas orlas de Salvador, por exemplo, fazendo programa. E quando vocês passarem com seus carros, que parem e pensem 2 vezes que ali são pessoas que estão necessitando. Porque certamente, em um período que a gente está vivendo, de tanto que estamos tanto afloradas, né, os ânimos de desemprego, de dificuldade mesmo de se manter, não estariam ali nesse momento simplesmente porque gostam de estar. Então, como é que vocês podem ajudar? Né? Às vezes a gente fica só julgando o presidente da República, por exemplo, não dizendo que ele não desencadeie todo esse ódio, muito pelo contrário. Eu falei que uma sociedade de ódio é difícil ter amor ao próximo. Mas que a gente não coloque a culpa da corrupção, da hipocrisia apenas de uma pessoa, porque às vezes a gente precisa, enquanto psicóloga, eu entendo que às vezes a gente precisa de um mascote para a gente projetar, na verdade, o que nós somos. Né? E de repente a gente esteja fazendo isso com o presidente, mas o que é que a gente faz, por exemplo, para garantir minimamente a saúde mental, o equilíbrio, né, a possibilidade de existência de pessoas trans e travestis na sociedade. Então, era essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Imaginar que vocês pensem e falar de saúde mental para mulheres trans e travestis, é por isso que o tema dessa live é direito ou privilégio, porque diante de tantos mundos obscuros, diante de tantas exclusões, é um direito, mas acaba sendo um privilégio. Né? Afinal de contas, por muito tempo, a história da medicina, o nascimento do hospital nos mostrou que o modelo biomédico mostrou que a saúde era a ausência de doença. Só que depois a Organização Mundial de Saúde vai dizer o quê? Não, saúde não é apenas a ausência de doença, mas é um bem-estar psíquico
e emocional. Então, que bem-estar psíquico é esse que vocês que estão aí nos assistindo têm proporcionado para mulheres trans e travestis poder ter uma vida com dignidade? Então, essa é a minha reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Agradecer pelo convite, dizer que foi top essa live. Espero estar com você, Floriana, outras vezes também falando de outros assuntos, né? Com certeza, Ariane. Eu quero te agradecer, gratidão. Eu tenho muito carinho por você. E você sabe que você é uma amiga querida que, precisando de Floriano Barbosa, sempre estará ao seu lado. Eu quero falar que nós estamos realizando sempre lives porque a gente luta e é uma bandeira de vida contra a depressão, ansiedade e processos suicidas. Então, toda segunda-feira nós temos live de saúde mental e durante a semana convidados especialíssimos como foi você. Na segunda-feira nós estaremos com Luana Napoli, que é uma enfermeira esteticista que vai estar falando sobre como a estética melhora a autoestima e como os processos pode ser direcionado não só para a autoestima, mas também pode prejudicar nessa relação. E amanhã nós estaremos com Vivi Fernandes, uma atriz de filmes adultos e que hoje virou também terapeuta comportamental. Uma grande grinada que ela deu, uma mudança, e amanhã nós estaremos com ela aqui também em nossa live. Gratidão, um abraço e continue linda como você é e com essa generosidade fantástica. Deus te abençoe, Ariane. E até a Tchau, que próxima. assim seja. Tchau, gente. Obrigada.